Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou a Jéssica. E eu sou o Eduardo. Aqui, nós vamos investigar a vida de brasileiros fantásticos e fora da curva, que nos motivam e inspiram. Hoje, o nosso olhar se volta para Mike Krieger. Com base nas fontes que a gente recebeu, vamos explorar a trajetória de um dos nomes brasileiros, assim, mais reconhecidos no mundo da tecnologia. Exato. Vamos analisar a história dele, sabe? Desde o começo, em São Paulo, até ele co-criar o Instagram, que, todo mundo conhece, e o trabalho atual dele, agora na vanguarda da inteligência artificial, lá na Anthropic. Isso. É uma jornada e tanto, né? Cheia de inovação, de adaptação e umas decisões bem cruciais pelo caminho. Com certeza. Muita coisa pra gente conversar. Então, vamos começar pela formação. O Michael Krieger, né, o Mike, ele foi para Stanford, nos Estados Unidos, estudar um negócio chamado sistemas simbólicos. Parece uma combinação bem diferente, né? Computação, psicologia, filosofia. Sem dúvida. E, uma base que conecta muito a tecnologia com o lado humano, né? Acho que foi fundamental para ele conseguir criar produtos como o Instagram depois, que tem tanto impacto nas pessoas. Faz sentido. E antes disso, ele teve uma passagem rápida para uma startup, a Mibo. A ideia inicial dele nem era fundar algo logo de cara, sabe? Ele meio que planejava ganhar experiência primeiro. Parece que ele tinha até um plano de 10 anos. Ah, um plano de 10 anos. Mas aí os planos mudaram, né? Quando ele se juntou com o Kevin Systrom. Isso, exatamente. O primeiro projeto deles juntos foi o Bourbon. Era um aplicativo de check-in, mas que também tinha fotos, só que era meio complexo. E aí que tá o ponto de virada, né? Eles perceberam que o essencial mesmo, aquilo que os poucos usuários amavam de verdade, eram as fotos. Exato. E aí veio, a sacada da simplificação. Foi genial. Eles cortaram tudo que era extra, focaram só nas fotos, adicionaram aqueles filtros, que, aliás, foi uma sugestão da esposa do Systrom, né? Sério? Que legal. E assim nasceu o Instagram, lá em 2010. E o mais doido, lançaram em, 8 semanas de trabalho. E tiveram 25 mil usuários no primeiro dia. Caramba. 25 mil em 24 horas. É um número que impressiona demais. Totalmente. Mostra bem o poder de você realmente ouvir o usuário, né? E de achar o famoso Product Market Fit. Eles pegaram o ponto certo. Sim, resolveram um problema que existia, como compartilhar fotos de um jeito fácil e bonito pelo celular. E bem na época que os celulares estavam começando a ter câmeras melhores, né? O iPhone 3G, 3GS... Exato. O timing foi perfeito também. E aí, o Instagram explodiu, né? E como explodiu? Tanto que, em 2012, a empresa tinha só 13 funcionários. Só 13? E foi comprada pelo Facebook por nada menos que $1 bilhão. 1 bilhão. Foi uma decisão que, na época, gerou muita discussão, muito debate. Imagino, vender tão cedo por tanto dinheiro parece um sonho, claro. Mas, por outro lado, abrir mão do controle? Como é que o Krieger viu isso na época? Por que vender? Olha, ele menciona que apesar do produto ser ótimo, eles ainda não tinham bem uma empresa completa, sabe? Faltava estrutura de vendas, essas coisas mais robustas. Então eles viram no Facebook a chance de realmente escalar o Instagram globalmente, de levar para muito mais gente. Entendi. Uma aposta na escala. Mas é curioso que, olhando para trás, hoje ele reflete que talvez não aconselhasse a venda, justamente pelo risco de perder a cultura da empresa. Ah, interessante essa autocrítica. Pois é. Mas ele reconhece que, pelo menos no início, o Facebook protegeu a equipe, deu bastante autonomia e a infraestrutura de engenharia do Facebook, claro, ajudou demais a crescer. Isso foi vital. E ele ficou lá um bom tempo, né? Quase 7 anos depois da aquisição, trabalhando no Facebook, ou melhor, no Instagram dentro do Facebook. Isso. A saída dele, segundo ele mesmo conta, veio quando essa autonomia começou a diminuir um pouco. O Instagram foi ficando cada vez mais central, mais importante para o futuro do próprio Facebook, né? Aí ele sentiu que, talvez fosse a hora de um novo capítulo.
Faz sentido. Essa questão da autonomia parece ser um tema importante para ele, né? Parece que sim. E aí veio o capítulo seguinte, o Artifact. Em 2021, ele se juntou de novo com o Kevin Systrom para criar esse app. Era um aplicativo de notícias personalizado por inteligência artificial. Ah, eu lembro do Artifact. Uma ideia super interessante na teoria, né? Notícias personalizadas por IA. Sim, promissora. Mas que, na prática, acabou não vingando como eles esperavam. É. E aqui tem outro aprendizado importante, talvez até mais duro, né? Com certeza. O próprio Krieger aponta alguns motivos. Um deles era a experiência meio ruim nos sites para onde o app mandava os usuários, sabe? Site mobile nem sempre é bom. E também a dificuldade de entregar a tal da personalização de forma rápida. O app até ficava bom, mas demorava, exigia que você lesse muitos artigos antes. Entendi. O valor demorava a aparecer para o usuário. Exato. E ele menciona também que eles demoraram muito para lançar de verdade, ficaram uns 2 anos em beta privado. Isso acabou desgastando um pouco a equipe, sabe? Imagino. Manter a motivação por tanto tempo em algo que ainda não está no mercado, complicado. Fizeram uma lista das últimas ideias que poderiam tentar para virar o jogo. Como não mudou a trajetória, decidiram seguir em frente. Uma lição sobre saber a hora de parar, mesmo quando é difícil. Isso é valioso. Muito. E agora? O que ele está fazendo hoje? Desde 2023 ele assumiu um cargo importante, né? Sim, ele é Chief Product Officer, o CPO, da Anthropic, uma empresa que está bem na ponta da pesquisa e desenvolvimento de IA com um foco grande em segurança. Ele está liderando o desenvolvimento de produtos lá, como o Cloud, que é um modelo de linguagem concorrente do ChatGPT e outros. Anthropic, focada em IA segura. Parece um encaixe interessante para ele, né? Unir a criação de produtos com essa preocupação ética. Totalmente. Parece que combina bem o desafio de criar produtos do zero, que ele gosta, mas dentro de uma estrutura que já está mais estabelecida. E ele tem falado muito sobre a importância de construir produtos de IA que resolvam problemas reais das pessoas, que sejam acessíveis, não só tecnologicamente impressionantes, sabe? Sim, o foco no usuário de novo. Exato. E ele também menciona uma coisa interessante sobre como desenvolver produtos de IA hoje. Diz que precisa ser mais bottom-up, ou seja, as ideias e soluções têm que vir mais das equipes que estão ali, perto dos modelos, trabalhando com os dados no dia a dia. Entendi. Uma mudança na dinâmica de criação. E a relação dele com o Brasil? Ele mantém contato? Mantém sim. Ele visita o país, já participou da Brasil Conference em Boston e ele também investe em startups brasileiras. A Loft, por exemplo, é uma delas. Ah, legal saber disso. Ele parece ver o ecossistema brasileiro amadurecendo bastante. Diz que os empreendedores daqui não estão só copiando ideia de fora, mas também resolvendo problemas de infraestrutura que são bem específicos do Brasil, né? Bacana essa visão. E olhando para toda essa trajetória dele, que lições a gente pode tirar? Olha, são várias, né? Fica clara a importância da curiosidade, de estar sempre aprendendo, a resiliência para superar os baques, como foi com o Artifact, o poder que equipes pequenas e focadas podem ter, como no início do Instagram, e a coragem, né? Coragem para pivotar, para mudar de ideia, como fizeram do Bourbon para o Instagram, e até para encerrar projetos. Sim. Não se apegar demais à primeira ideia, mas ao processo de descobrir o que funciona. Exatamente. Ele mesmo aconselha os empreendedores a se focarem no processo, não na ideia inicial, e a construir relacionamentos sólidos, como a parceria longa dele com o Systrom. E tem a parte da filantropia também, né? Tem, sim. Ele é ligado ao movimento do altruísmo eficaz, que é aquela ideia de usar dados e razão para tentar fazer o maior bem possível com os recursos disponíveis. Ele investe em projetos de impacto social também. Bem interessante. E para descontrair, algum fato curioso sobre ele ou sobre o Instagram? Ah, tem aquele clássico. A primeira foto postada no Instagram foi do cachorro do Kevin Systrom. Sério? Um cachorro inaugurou o Instagram. Pois é. E outra coisa que falam dele é que ele valoriza muito uma cultura de equipe aberta, honesta, sabe? Algo que ele até associa um pouco à identidade brasileira dele, de ser mais direto e transparente. Que legal essa conexão cultural. Bom, a jornada do Mike Krieger é realmente fascinante, inspiradora.
Um brasileiro que não só ajudou a criar um fenômeno global como o Instagram, mas que continua aí, na linha de frente da inovação tecnológica, agora em IA. Com certeza. Fica a imagem de alguém que realmente consegue unir habilidade técnica com uma compreensão muito profunda do produto, do usuário. E demonstra uma capacidade notável de aprender, de se adaptar, de seguir em frente, seja no sucesso estrondoso ou na hora de encerrar um capítulo. Verdade. Uma trajetória com muitas lições sobre como construir coisas no mundo digital de hoje. Muitas mesmo. E talvez a questão que fica pairando, né, é como essa habilidade incrível dele de navegar por essas grandes ondas tecnológicas, primeiro social, agora IA, vai continuar moldando o futuro que ele está ajudando a construir lá na Anthropic. O que será que vem por aí? Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!